gente mostrar para Deus que queremos a companhia dele, né? Quando a gente se arrepende, a gente está dizendo: o meu modo não deu certo. Eu agora não quero fazer do meu jeito, eu quero fazer do teu jeito. Né? E às vezes é só isso que precisa. Né? A gente dizer: Senhor, meu pensamento lutou tanto e eu não consegui. Me ajuda agora só a descansar e toma controle. Eu sei que o Senhor vai me ensinar, né, a ter controle. Ontem eu estava conversando e eu me lembrei de um assunto muito interessante sobre nascer de novo, né? Quando a gente nasce de novo, a gente vai aprendendo coisas básicas. Um bebezinho, ele está aprendendo coisa muito simples, mas ele vai aprendendo sem nenhuma ferida na mente, no coração. Ele vai aprendendo sem nenhuma lembrança ruim. Ele vai aprendendo sem nenhuma mania ruim, um hábito que ele teve que acabou sendo destrutivo. Não, ele vai começar ali tudo novo. E quando Jesus diz é necessário nascer de novo, é como se nós vivêssemos a fazer tudo que a gente já sabe, mas de uma forma diferente. Pedindo para Deus que o nosso coração seja limpo e que a gente possa fazer as coisas agora na presença dele, né? Então, arrepender-se, né? Dar realmente o espaço para o Senhor é maravilhoso. Se a gente olhar para a vida de Davi, né? Davi, ele se arrependia e Deus continuava com ele, né? Ele arrependia das coisas erradas que fazia, aí ele caía e orava a Deus, pedia perdão a Deus, né? E Deus continuava abençoando a vida de Davi, né? E Davi foi abençoado do começo ao fim, né? Mesmo Deus trazendo ali cobrando ele sobre os erros dele, né? Mas Deus continuava com Davi, né? Mesmo ele errando, mas ele pedia perdão. Tanto que lá no Salmo 58, um dos salmos que eu mais gosto. Né? É um dos salmos que eu mais gosto. Para Deus. Então, eu vejo assim, o arrependimento, muitas vezes a gente erra, e quando a gente percebe que a gente errou, a gente fala: Senhor, misericórdia, tem perdão. E a gente, aí o Espírito vem e enche a gente de novo, né? Porque na verdade, quando a gente erra, eu acho assim, quando a gente erra, às vezes o Espírito Santo não está com a gente, né? Senão a gente não errava. Quando a gente a gente não erra, né? Então muitas vezes a gente esquecemos de Deus, deixamos ele de lado e fazemos coisa errada. Mas aí nós nos arrependemos e voltamos para ele. Como a palavra diz, quando o povo via que estava errado e voltava para Deus, Deus tinha compaixão deles e ajudava eles novamente, né? Tanto que a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? E conhecimento, buscar a palavra de Deus, buscar a presença de Deus. E assim, a diferença é o seguinte: não é que Deus não considera que pecado seja pecado. Deus considera, foi Ele mesmo que ensinou. Mas Ele não se escandaliza a ponto dele não suportar voltar a ser amigo do indivíduo e ajudar aquele indivíduo a se restituir, a sair daquela situação, a reaver, né? É diferente quando alguém se escandaliza com o acontecimento a ponto de não querer nem ouvir, de querer distância do assunto. É aquele, fica aterrorizante para a cabeça da pessoa ouvir falar. Deus não tem susto, porque Deus conhece a natureza do ser humano, do homem, né? Então ele sabe lidar, ele sabe se aproximar e ajudar a restituição, porque ele é a ressurreição e a vida. O que ele mais sabe é profissional é levantar, né? O caído, necessitado, abatido, aquele que vai viver a ressurreição. Então é maravilhoso a gente mostrar para Deus a nossa intenção de acertar, de se cuidar bem. Jesus toma na nossa mão e nos ajuda. Pecar todo mundo peca. Deus não ama o pecado, mas ele ama o pecador. O pecador.
né? E às Quando vezes se a pessoa fica tão assustado com o que acontece com ele mesmo que ele se afasta de Deus pelo susto. E é esse o perigo espiritual. Porque a pessoa fica tão assustada que ela bloqueia a proximidade de Deus. E se ela está respirando, se ela acorda mais um dia, já é a esperança de Deus falando, né? É, Já é mesmo Deus que a trabalhando. respiração esteja se acabando, mano. Ó, lá em Segundo Reis, Ai, lá em Segundo Reis 23, 1, 3, diz assim, ó. Então o rei ordenou que todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o mais pequeno até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do conselheiro, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o conselho perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste conselho que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este conselho. Esteve por este conselho. Aí a pergunta é: o que revela esquecer a palavra, mesmo tranca assim? não, já vou sair. O senhor pode repetir a pergunta novamente? Pode repetir que a Aline falou junto com você. O que revela esquecer a palavra, mesmo atento? Mesmo tendo a palavra, esquece ela. Momentos, né? Você tá aflito, você tá cansado, você tá desanimado, amargurado. Às vezes a gente esquece o que nós ouvimos aqui hoje, entendeu? Amanhã, num momento de tensão. Eu tô aqui lutando contra uma arritmia para ela não me atrapalhar a palavra, entendeu? Mas Eu acredito Porque muito. não é perigoso esquecer a palavra? claro que é, muito, né? Eu acredito muito na questão do impulso mental, né? Quando a gente vê uma coisa, uma pessoa ou uma circunstância que está acontecendo, no instante a gente já tem a opinião própria. Vem rapidinho na nossa mente o que a gente acha daquilo, o que a gente pensou daquilo, o que é aquilo para nós. Nós temos essa forma, né, criada de interpretar próprio nosso. Mas isso atrapalha o plano de Deus, porque aí a gente pode esquecer de lembrar, né, de Deus. Quando a gente põe a nossa própria mente, nosso impulso mental e dizer, eu vou fazer assim, vou reagir assim, então eu vou arrumar assim, vou solucionar desse jeito. Fulano tá fazendo isso, eu sei que ele tá fazendo por causa disso, a culpa é do outro, e a gente vai pondo a nossa ideia mental. E aquilo atrapalha o que em segundo plano o Espírito Santo está lá, tentando falar pra gente que jeito a gente pode organizar, melhorar, ajudar aquela situação, aquela circunstância. Então a gente acaba esquecendo os modos de Deus na prática, né? Porque aí a gente esquece realmente por impulso mental. É um processo de treinamento nosso mental. Por isso que Paulo diz, né? Renovai o vosso entendimento na palavra a cada dia. Amém. Transformai o vosso entendimento. Mas a gente cada dia tá treinando. Tá treinando. Tá na célula, tá treinando. Hoje eu ia trazer uma dinâmica para vocês que era só uma pergunta. A dinâmica. Mas a arritmia está aqui me tomando, me consumindo, que eu até deixei para lá. Ah, Tanto você que eu era tô com atrás da arritmia, dinâmica. nervos. Uhum. E fui tomando remédio, em vez dela baixar, ela foi aumentando. E eu deixei ela para lá. Agora eu deixei ela na mão de Deus. Vai melhorar em nome de Jesus. Terminou a pergunta, Silvão? Não, vamos aqui, Joel 2,28, como a Débora já leu, né? A dizer que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos procurarão,
Os vossos velhos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. Como seria um avivamento começando na sua casa? Sei lá, agora não. Vamos Fazendo lá. o salmo do Davi, o 51, o arrependimento do Davi. Como seria um avivamento começando na sua casa? A nossa Orando. casa tem que ser casa de oração. Eu, como sacerdote, eu tenho que orar pela minha família. Eu tenho que entrar dentro da minha casa sobre a minha família. E a minha família tem que ver Cristo em mim, né? Porque senão não há um avivamento. A gente tem que estar orando junto, reunindo a família para orar junto, para ter um tempo de comunhão à mesa junto, esquecer um pouco o celular, porque muitas famílias sentam na mesa, mas sentam com o celular. Não conversam e tá ali olhando, tá comendo, tá olhando o celular. Eu tenho pego a Manu, falado com a Manu, a avó dela cobrou ela hoje de novo, que às vezes ela senta para comer alguma coisa, mas tá ali mais olhando pro celular do que comendo. Então a gente chama muita atenção para isso daí, né? O momento, sentar à mesa é um momento muito sagrado. Mas Então, domingo eu provei disso domingo. Domingo eu tive um almoço maravilhoso, onde não tinha ninguém com celular, pelo contrário, era um devorando, deliciando a comida mais do que o outro. Inclusive tinha 2 crianças junto, foi maravilhoso. Foi um dos almoços mais gostosos da minha vida. A Que comunhão, legal. a mesa. a gente precisa até tirar um pouco o celular, né? Tava tão ruim que eu comi 4 vezes. Muitos não conversam, muitos não interagem porque o celular não deixa, né? E essa ferramenta ela é boa, mas ela rouba muito a vida da gente. Rouba muito tempo da gente. Então a gente tem que estar atento a isso aí, até um avivamento em casa. Porque ela Equilibrar, né? começa na família, começa em casa, né? O avivamento. Para depois a gente expandir lá fora, na vida dos irmãos. Amém? Glória a Deus, amém. Deixa nós estudemos aqui, então, 12. Aqui, ó. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que precisamos amar a Deus de todo o coração? E como amá-lo de todo o coração? Isso é um desafio, né? Essa passagem de Joel, capítulo 1, verso 5 em diante que a gente leu, ela fala que aqueles problemas aconteceram por causa da contenda assim, exacerbada, né? Ilustrada ali como a bebida, e fala de que tinha solução, mas era oração e choro. Por quê? Porque era justamente o motor que tira toda a contenda interior da gente. É orando e chorando. É orando e chorando que vai limpando aquilo que precisa sair de dentro de nós. Até que realmente toda a embriaguez, né, ela vai embora. Então, tem solução? Tem. A própria palavra, quando Deus diz orar e chorar, é porque Ele já está querendo trazer a solução. Mas tem áreas da nossa vida que a gente precisa daquele tempinho toda semana para chorar a Deus. Para orar e chorar a Deus. Para realmente, né, colocar diante de Deus. Para não tratá-lo com indiferença, amando a sua palavra, quebrando os ídolos e olhando e copiando Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos
está orando, eu já coloquei Tá. minha família. Amém. Mara, Eu posso ter uma pergunta Paulo, para Aline, você? Toninho, Mariângela, Vanessa, Thiago. Ó, deixa eu falar uma coisa.